poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Eu sempre fui o esquisito, né, da minha família. Então, eu tinha um comportamento muito avesso, né, não tinha interação. Eu tinha hábitos estranhos, né, por exemplo, eu sempre fui o último a tomar banho. E eu não entendia que, por exemplo, o fato de eu ter a minha pele coçar o dia inteiro, então minha pele praticamente, a minha percepção tátil em curto-circuito é o prurido, que é aquilo quando você tem, que eu comentei, né, que é como se eu tivesse formigas andando pelo meu corpo, rosto, braços, pelo corpo todo. E isso é constante. Então eu notei que quando eu tomava um banho muito tarde, eu tinha 15 minutos de sossego na minha pele, ela fica mais calma. E aí eu consigo dormir nesses 15 minutos, né? Então era um hábito estranho. Então todo mundo falou assim, nossa, por que ele só vai tomar banho tarde? Outro hábito que eu tinha também, eu tenho proprioceptor, acho que é isso. Percepção proprioceptora do autista também é comprometida. Então eu tinha necessidade de dormir, não com um edredom, mas vários. Naquela época não era edredom, era acolchoado, né? Eu colocava 2, 3, 4 cobertor para dormir, não por causa do frio em si, né? Mas para sentir aquele peso em cima de mim. Então, alguns autistas, eles precisam de um abraço apertado e precisam sentir peso na hora de dormir. Então, a gente acaba colocando cobertor, toalha, tudo em cima, só para fazer peso. A gente se sente mais confortável e mais estabilizado. Então, também era um hábito que eu tinha e ninguém entendia porque eu colocava tanto cobertor, né, em cima. Conversar, eu só fui conversar realmente com pessoas fora da família depois dos 20 anos de idade. Então, até os 20 anos, eu não gostava de conversar com pessoas fora da família. E mesmo dentro da família, eu falava pouco. Meu aprendizado, né, que a gente comentou sobre as pautas neurais que nós temos entre 2 e 3 anos na adolescência. Então, até a adolescência, eu era exatamente o burro da sala, né, eu era o aluno mais atrasado, que não conseguia aprender absolutamente nada. E aí, aos 12 anos, eu tive uma poda neural que me foi benéfica, e aí o que aconteceu? Eu comecei a reter memória, e foi a partir dos 12 anos que eu comecei a aprender as vogais, as consoantes e as primeiras sílabas, né. Então, foi uma dificuldade que na época eu não sabia, e eu tinha um problema também com a minha, como é que se fala, o meu filtro social, eu não tinha filtro social algum. E uma vez, né, eu já era um rapaz, já com 19, 20 anos, eu apanhei no campo de futebol, por quê? Eu tinha um vizinho, que ele era noivo, e a noiva dele acabava, assim que ele saía para trabalhar, ela convidava outros rapazes do bairro para entrar dentro do quarto dela. Gosto de fofoca, conta esse detalhe direito, por favor. E aí, eu tinha comentado isso, né, porque era uma coisa assim de, todo mundo sabia, né, menos o noivo. E aí ele perguntou para mim, você falou que a minha noiva, ela, não posso falar o nome da pessoa, é o meu pai, tem que filtrar. Você falou que a minha noiva, ela fica recebendo homens dentro de casa, aí eu olhei pro lado, do lado dele tava um dos caras que visitavam ela todo dia, né? Aí eu falei assim, sim, quando você sai para trabalhar, os meninos vão lá para o quarto dela, né? Nossa, apanhei dele, do noivo e do irmão dele, né? Do irmão dela, no caso. E aí eu voltei para casa, assim, revoltadíssimo. Eu falei assim, mãe, eu apanhei e não entendi, eu falei a verdade, né? E para mim foi um absurdo aquilo, porque como pode eu ter apanhado por ter falado a verdade? Porque eu sempre aprendi que a verdade era o correto, né? Mas na verdade eu não tinha filtro. Então minha mãe, ela acabou, digamos assim, me ajudando a desenvolver o filtro do que pode falar e o que não pode falar. E aí eu fui desenvolvendo mecanismos. Hoje, com 55, né, eu tenho. Então, se, por exemplo, vamos pegar o Renato e a Vânia, né, que é a esposa dele. A Vânia vai me perguntar, por exemplo, Nil, você viu o Renato? Eu acabei de ver o Renato na rua de baixo com uma loira trancada dentro do carro aos beijos. Aí eu olho para ela, neste momento, não. E aí, se ela é bom observadora, ela vai perceber. Ele falou que neste momento não. Então, eu não menti, mas também não falei a verdade. Agora, se ela for esperta, vai falar assim, tá, neste momento você não viu, mas você viu ele hoje? Vi. Em que local? Na rua de baixo. Fazendo o quê? Dentro do carro. E o que ele estava fazendo dentro do carro? Beijando uma moça. Pronto. Então, para quem me conhece, tem que ir cavando, porque senão eu aprendi a dar a resposta correta, mas de uma forma que eu uso uma palavra ou outra para omitir, para não prejudicar uma pessoa.